o que eu quero que você entenda? Primeiro, a noção mais fundamental aqui que nos interessa é entender o que é a administração pública. E para isso, né, para você entender a relação que existe entre a administração e o que é a administração pública, né? Qual a relação com o Estado, qual a relação com o governo, qual a relação que existe com a sociedade, eu quero partir de um panorama mais geral com você. Ó, de um lado, a gente tem o que? O Estado. Quando eu falo Estado, aqui eu não estou falando sobre o Estado do Amazonas ou o Estado do Amapá. Eu estou falando sobre o Estado em sua visão mais ampla, né? Enquanto ente intangível que é responsável por perseguir o interesse público, né? E aí é o Estado que tem um poder extroverso, ou seja, o poder de criar obrigações para os particulares, né? Então, quando você tem ali, por exemplo, uma obra pública, o Estado pode ir lá e desapropriar a sua casa, né? Tirar da tua casa porque tem uma obra que tem um interesse público envolvido e aí vai te indenizar, claro, mas tem o direito de tirar da sua casa, né? Então perceba, né, que o Estado tem esse poder extroverso e cabe ao Estado perseguir o bem comum. Então, qual é a relação que existe entre Estado e sociedade? Bem, primeiro ponto, né? A sociedade ela financia o Estado por meio dos tributos, né? Todos nós, né, pagamos diversos tributos, damos dinheiro aí para o Estado, então perseguir o interesse público. Só que o Estado é um ente abstrato, né? O Estado ele é intangível, ninguém consegue pegar no Estado, né? Ninguém consegue jogar futebol com o Estado. O Estado é intangível, então ele precisa de um quê? De um elemento tangível. Ele precisa se exteriorizar de alguma forma e para isso o Estado ele tem a ação do governo. Então o governo ele é o instrumento do Estado, é ele que vai exercer esse poder que o Estado possui. E aí, claro, a gente tem os agentes políticos. Então, quando a gente fala em governo, estamos nos referindo ao agente político que vai exercer o poder do Estado. E, claro, né, os agentes políticos, esses que nós elegemos, né, presidente, deputado, governador, prefeito, né, sozinhos eles não conseguem executar todas as políticas públicas, né? Imagine a loucura, né? O prefeito tem que ser professor na escola, médico no hospital, né? Tem que realizar todos os serviços públicos? Claro que não, né? Claro que não. O prefeito e qualquer agente político ele é responsável por conduzir a máquina administrativa, né? E essa máquina administrativa é justamente o que a gente costuma chamar de administração pública. Então o governo ele se utiliza da administração pública, né? Ele toma decisões políticas que vão ser executadas pela administração pública. Então, nesse sentido aqui que a gente está se referindo, a administração pública, no seu sentido subjetivo, ela é um aparelho do governo, ou seja, é aquele instrumento que o governo utiliza para executar suas decisões políticas. Então, o governo toma decisões políticas, formula políticas públicas e aí a administração pública, ao executar essas decisões políticas, né, ela entrega bens e serviços para a sociedade. Então, essa relação que existe entre Estado, governo, administração pública e sociedade. É fundamental você ter essa visão geral, não é tão cobrada em provas, né? A FGV não gosta de cobrar muito essa visão geral, mas é importante para a compreensão, tá bom? Para que você entenda que o Estado é o ente intangível e aí ele precisa do agente político, que é o governo para executar as políticas públicas, né? Ele precisa da administração pública. A administração pública, por sua vez, é responsável por executar essas decisões, né, transformando bens e serviços para a sociedade. Ao longo da nossa aula, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar justamente como ocorreu a evolução nesse quadradinho aqui, como ocorreu a evolução na administração pública. Perfeito? Então, o que a gente vai estudar? Evolução da administração pública, né? A evolução da administração pública, gente, ela é descrita por meio de modelos teóricos. Então, na prática, não é perfeito, né? Quando a gente fala em modelos teóricos, a gente está falando de uma abstração. Então, não pense assim que é exatamente dessa forma. Como foram construídos esses modelos teóricos da administração pública, né? Os autores, né, os pesquisadores da administração pública, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo, né, avaliando os períodos históricos.
né, aí ia lá nos Estados Unidos, avaliava como foi a evolução da administração pública nos Estados Unidos. E aí ia lá na Suécia, avaliava como foi a evolução da administração pública na Suécia, na Austrália, no Brasil, né, foi visitando vários países, né, e aí tentando entender como foi que a administração pública evoluiu nesses países. E a partir disso, ele conseguiu então criar uma abstração para descrever o movimento mais comum na maior parte dos países. Esse movimento mais comum, essa abstração, é justamente o que a gente chama de modelos teóricos da administração pública, tá bom? E aí, como é que a gente descreve então a evolução da administração pública? Por meio dessas três abstrações, desses três modelos teóricos. Grava isso para sua vida, grava isso para sua vida. Quais são os três modelos teóricos da administração pública? Modelo patrimonialista, modelo burocrático e modelo gerencial. Então vem aqui comigo, ó. Classicamente, a evolução da administração pública é descrita a partir de três modelos teóricos: modelo patrimonialista, modelo burocrático e, por fim, modelo gerencial. Então, se alguém um dia te perguntar na rua, ei, qual foi a evolução da administração pública, né? Bem doido, né, a situação, mas vai, né? E aí você fala modelo patrimonialista, modelo burocrático, modelo gerencial. Se aparecer uma prova discursiva e te pedir para falar sobre a evolução da administração pública, fala isso, modelo patrimonialista, modelo burocrático, modelo gerencial. Então, toda vez que falar em evolução da administração pública, já manda isso aí, porque é meio caminho andado para você acertar a questão discursiva, né? Para conseguir escrever um texto, para apresentar uma resposta, tá bom? Então, a evolução ela é descrita por meio desses três modelos. E o que você tem que saber para acertar as questões? Você tem que entender, primeiro, duas coisinhas, tá? Primeiro, que na prática, a gente não consegue separar exatamente cada um desses modelos. Por quê? Existe, na verdade, uma sobreposição. Hoje, no Brasil, se você me perguntasse assim, Marcelo, beleza, entendi que existem esses três modelos, modelo patrimonialista, modelo burocrático, modelo gerencial. O Brasil, ele vive qual modelo? Né? Então, na prática, gente, o que acontece? Existe uma sobreposição dos modelos. Então, a gente não vive um modelo perfeito, né? Não existe assim um modelo ideal, existe na verdade uma sobreposição. Então hoje no Brasil, embora o modelo seja preponderantemente gerencial, então a maior parte das características da nossa administração pública é gerencial. Só que existem alguns traços, existem algumas características ainda no modelo patrimonialista e também no modelo burocrático. Então uma coisa que eu quero que você entenda de uma vez por todas é aqui, ó, existe uma sobreposição dos modelos. Então a gente começou essa história, essa evolução dentro de um modelo patrimonialista. E aí passamos então para o modelo preponderantemente burocrático, mas persistiram alguns como fala, meu Deus? Resquícios, quase não vem a palavra, né? Então, quando a gente evoluiu para o modelo burocrático, perseguiu ainda existindo alguns resquícios do modelo patrimonialista. E aí a gente veio para uma terceira evolução, para o modelo gerencial, que hoje é o predominante, né? O dominante, o mais representativo. Mas ainda assim, existem o quê? Resquícios de um modelo patrimonialista, existem também resquícios de um modelo burocrático. Então, existe, na verdade, uma coexistência dos modelos, né, no dia a dia, na prática. É por isso que a gente chama de modelos teóricos, porque são abstrações que no mundo real nunca existiram, né? São simplesmente aí uma síntese das principais características. Beleza, Marcelo, entendi. A evolução da administração pública ela passa por três modelos. Modelo patrimonialista, modelo burocrático, modelo gerencial. Na prática, né? Existe uma sobreposição dos modelos, mas hoje o modelo predominante, o modelo que está mais presente na administração pública brasileira é o modelo gerencial. É isso? Exatamente isso. Show de bola, show de bola. Então vamos aqui fazer uma questãozinha, porque já vamos aí fixando esses conceitos. Olha essa questão, FGV, TJRO, Analista 2021. As origens históricas dos conceitos associados à administração pública remontam ao período da descoberta do Brasil, até a Revolução de 1930, em que o Estado brasileiro pode facilmente ser descrito como a grande instituição garantidora dos privilégios sociais e econômicos de uma elite rural, aristocrática e parasita. O período histórico descrito faz referência à administração pública. Gente, essa questão aqui eu trouxe, é uma questão bem interessante, mas para a gente marcar, né, alguns momentos históricos que
que são muito relevantes dentro da evolução da administração pública no Brasil também, né? Entendemos que, de modo geral, né, no mundo todo, a gente pode classificar a evolução da administração pública. Modelo patrimonialista, modelo burocrático, modelo gerencial. Mas no Brasil, como é que foi essa transição? E aí eu quero que você anote no seu caderno esses marcos que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, como é que funcionou aqui no Brasil? A gente teve lá desde a descoberta do Brasil até 1930, nós tivemos o que? O modelo patrimonialista. Tivemos então até 1930 o modelo patrimonialista. A partir da década aqui de 30, né, dentro do que a gente chamou de Era Vargas, nós tivemos a chamada reforma burocrática. Reforma burocrática. Então, a partir da década de 30, né, tivemos então um conjunto de esforços conduzidos por Getúlio Vargas para implantar um modelo burocrático na tentativa, no esforço de superar as práticas patrimonialistas. Então, os autores concordam, né, que a partir de 1930 a gente tem um esforço para implantar um modelo burocrático no Brasil. Então, até 1930 nós temos o modelo patrimonialista e a partir da década de 1930 nós fazemos então uma migração para um modelo mais burocrático. Perfeito? Perfeito. E aí, Marcelo, quando a gente faz a transição para o modelo gerencial? O modelo gerencial tem dois momentos, tá? Existe até uma certa divergência entre os autores qual seria o primeiro momento de um Estado mais gerencial, de uma administração pública mais gerencial. Vai ter autor que vai falar que o primeiro estágio aqui de um modelo mais gerencial foi o Decreto-Lei número 200 de 1967. Então, em 67, segundo alguns autores, nós tivemos o primeiro esforço de implantar um modelo mais gerencial no Brasil. Show de bola? Então, anota aí. Decreto-Lei 267. E aí, a consolidação do modelo gerencial no Brasil ocorre com o chamado PDERAE, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, em 1995. E é a partir daqui, de 1995, então, que a gente tem essa consolidação de um modelo gerencial no Brasil. É aí, nesse momento, né, em 95, com o governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, né, nós tivemos a consolidação de um modelo mais gerencial no Brasil. Então, são esses os marcos que eu quero que você leve para a prova. Ó, até 1930, nós temos uma administração pública patrimonialista. A partir da década de 30, né, dentro da chamada Era Vargas, a gente tem um processo que a gente chama de reforma burocrática, e aí a gente passa a ter uma administração pública burocrática, e aí, em 1995, depois de já ter vivido em 67 um primeiro momento de uma administração pública gerencial, em 95 a gente consolida o modelo gerencial de administração pública. Show de bola? Entendido isso? Então vamos lá, né? O que ele fala aqui? Ó? Remonta ao período da descoberta do Brasil até a Revolução de 1930. Então qual é o período histórico que ele está se referindo aqui? Ele está se referindo até, ó, da descoberta do Brasil até 1930. Então ele está falando sobre a administração pública patrimonialista. Então, gabarito da questão. Alternativa C de casa. Show de bola? Entendemos então essa visão geral, né? Como ocorreu a evolução patrimonialista, depois burocrático e depois gerencial, sempre mantendo alguns resquícios do modelo anterior, beleza? No Brasil, até 1930, modelo patrimonialista. A partir de 30, a gente tem a reforma burocrática dentro do governo de Getúlio Vargas. E aí, o primeiro momento gerencial, Decreto-Lei 267, 95, a gente consolida o modelo gerencial dentro do PDERAE, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado.